E aí, futuro servidor, mais um bloco aqui de dependentes, né? A gente está vendo tudo no detalhe do que é mais importante para a prova. Dependentes, a gente já verificou quem são, que treta é essa de primeira, segunda e terceira classe, que coisa é essa, por que estão divididos em classe, quem são os dependentes da primeira classe, quem são da segunda, quem são da terceira, que eles concorrem em igualdade, a existência de uma classe elimina as classes posteriores. Então tudo isso a gente já viu, já aprendeu nos dois blocos que se passou. Agora presta atenção, a gente tem que verificar dois pontos agora. Perda da qualidade dependente. Quando é que se perde a qualidade dependente? Assim como a gente viu a manutenção da qualidade segurada, a perda da qualidade segurado, eu tenho que ver a perda da qualidade de dependente. Essa pessoa deixa de ser dependente da outra, do segurado. E também a exclusão do dependente. Tem a perda e tem a exclusão do rol de dependente, ok? Então vamos lá, sem delonga aí, nós vamos ver agora como é que eu posso ser excluído de ser dependente. Poxa, eu sou filho, meu pai é segurado, eu fui excluído da dependência dele. Por quê? Porque veio isso, é um dispositivo que entrou nos últimos 5 anos, tá? Que é isso aqui, ó. Exclusão definitiva da condição de dependente. Então coloque aí. Exclusão definitiva da condição de dependente. Quando que vai ocorrer essa exclusão definitiva? Presta atenção no seguinte. Essa questão vai ocorrer quando a condenação, existir condenação por crime. O que eu quero dizer com condenação por crime? Eu estou dizendo o seguinte: o dependente cometeu um crime contra o segurado. Se eu cometi um crime contra o segurado, eu vou ser excluído definitivamente do rol de dependente. Seria fácil se terminasse aí, mas existe algum detalhamento. Esse crime aqui pode ter sido a pessoa como autor, como coautor ou como participe, tá? Nessas 3 modalidades. Então, se eu cometi um crime contra o segurado e esse crime foi como autor, coautor ou participe, eu fico excluído do rol de dependente. Agora, professor, é qualquer crime? Porque crime é uma coisa muito geral. Não, não é qualquer crime. A gente vai ver que é o seguinte crime. Então, aqui, ó, eu cometi um crime como autor, coautor, e esse crime foi um crime de homicídio doloso, onde eu tive a intenção, doloso, ou a tentativa desse crime. Então, às vezes, o segurado nem chegou a falecer, mas só de eu ter feito a tentativa desse crime já me descaracteriza da situação de dependente. Então vamos lá, repetindo devagar aqui, que isso tem caído bastante ultimamente em prova. Fica excluído quando eu cometo um crime
e nesse crime eu atuei ou como autor, ou como coautor, ou como participe. E esse crime não foi qualquer crime, foi um crime doloso, de homicídio doloso ou a tentativa desse homicídio, correto? Então, aconteceu isso, eu perco minha condição de dependente. Agora, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Esse crime, essa condenação, ela tem que estar em sentença transitada e julgada, tá? Tem que estar transitada e julgada, ou seja, não cabe mais recursos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu sei que aqui tem muitos termos técnicos. Professor, crime, sentença transitada e julgada, eu não sei isso, eu não estou estudando processo penal. Por isso mesmo que você tem que ater aos termos que estão na lei previdenciária. Não vão te cobrar o que é um homicídio doloso, não vão te cobrar o que é atuar como coator, o que é atuar como participe. Não vai cobrar isso. Você tem que saber a nomenclatura que está na legislação previdenciária. Na nomenclatura da legislação previdenciária são esses os nomes. Então vai falar aqui Juan, que fez tentativa de homicídio doloso, com sentença transitada em julgada, onde foi acusado de ser participe do crime, perde a condição de dependente do segurado. Certo. É só ir ligando os termos. Vai ligando os termos que vai dar certo. A treta você vai aprender. Então aqui nós temos essa situação. A exclusão definitiva se dá a partir do momento que eu sou condenado por um crime. Não é qualquer crime. Esse crime é um crime de homicídio doloso ou tentativa dele. E eu atuei como autor, coautor, participe. Agora, como tudo na vida é maravilhoso, aqui existe um salve. Aqui existe o salvo que vocês tanto amam. O salvo. Salvo o que, professor? A exceção. Se essa pessoa que tentou fazer esse homicídio doloso ou essa tentativa dolosa, ela for um absolutamente incapaz ou um inimputável, professor, o que é isso? Não se preocupa. Lá só vai cair que se na questão tiver que é um absolutamente incapaz ou que é um inimputável, isso aqui não se aplica a ele. Então esse salvo aqui, ó, para os absolutamente incapaz e os inimputáveis. Salvo para essa galerinha aqui. Salvo para essa galerinha aí, não se aplica isso aqui. O que você tem que ficar atento são essas informações. Em primeiro lugar, falou que ele foi excluído porque cometeu um crime. Beleza. Esse crime foi crime de homicídio doloso? Ou a tentativa desse? Beleza. Ele fez essa ação de crime como coautor, autor ou participe? Quando ele fez isso, ele foi considerado absolutamente incapaz ou inimputável? Porque se for considerado absolutamente capaz ou inimputável, ele não vai ser excluído. Ele continua como dependente. Tá? Então é isso que tem que ficar atento. E principalmente, a sentença que condenou já está transitada e julgada? Tem questões que falam que ainda não há trânsito em julgado. Se ainda não há trânsito julgado, ele continua sendo dependente. Ele só perde essa qualidade a partir do transitado e julgado, que é quando o processo está encerrado, não se cabe mais recurso, né? Em resumo, é isso, tá bom? Então tome muito cuidado com essa informaçãozinha aqui, que ultimamente aparece bastante em prova, né? Aparece bastante em prova isso aí. Beleza? Combinado? Agora vamos falar da perda da qualidade dependente, sem ser aí por esse crime doloso à vida do segurado.
Aguinha para abastecer a voz. O que a gente vai falar agora é da perda da qualidade dependente. Vamos aqui falar da perda da qualidade de dependente. Perda da qualidade dependente. A gente viu que são vários dependentes. Tem os pais, que são de segunda classe, os irmãos, que são terceira. Nós temos aí filho, esposa, que é o cônjuge, companheiro. Então, como se dá a perda da qualidade desses dependentes? Primeiro aqui a gente vai ver a perda da qualidade dependente do cônjuge. Como se dá a perda da qualidade dependente do cônjuge? Olha lá a situação que a gente tem. Essa perda da qualidade dependente pode se dar pelo divórcio, pela separação judicial, pela separação de fato, pela anulação do casamento, pelo óbito e por sentença judicial transitada em julgado. Olha as situações que a gente tem aí. Divórcio, foi lá, tem a averbação no casamento, lá na certidão do casamento, que não convive mais junto. Separação judicial, só para uma explicação rápida aqui. A separação judicial é uma etapa pré-divórcio, porque para fazer o divórcio antes tinha que ter a separação judicial. Era tipo como se fosse assim, ó, vocês estão separados, tá registrado aqui, mas só pode pegar o divórcio daqui a uns 3 anos, porque a gente quer ver se não há possibilidade de retorno. Então era um procedimento mais simples antes de se realizar o divórcio. Hoje em dia, muitos juristas falam que não existe mais essa coisa de separação judicial, porque o divórcio ficou muito mais simplificado, então já vai direto para o divórcio. Mas, como eu falo, o que a gente tem que se ater são os termos que estão na legislação previdenciária que vai ser cobrado na sua prova. Então lá, separação judicial é um motivo de perda da dependente do cônjuge? Sim. Divórcio? Sim. Separação de fato é aquela separação onde não se procurou a justiça. Tem certidão de casamento ainda, a certidão está intacta, mas não vivem mais juntos. Já estão separados de fato. Muitos casais se separam, principalmente depois de muito tempo de casado, e não se preocupam em se divorciar. Não se preocupam na separação judicial. Só se afastaram. Então fica separação de fato. Anulação do casamento. O casamento foi realizado por alguma irregularidade. E aí é anulado a certidão de casamento. Óbito é o ideal, né? Até que a morte os separe. Então esse momento é o ideal. A morte separou, perdeu a condição de dependente, caso a dependente faleça, tá? Sentença judicial transitada em julgado, por algum motivo entrou na justiça e houve sentença decretando, né, essa desassociação matrimonial. Ok, aqui nós só temos que observar mais um detalhezinho que aparece muito em prova e que você tem que tomar muito cuidado. Que nessas 3 situações aqui, ó, nessas três situações, pode ocorrer o seguinte. Lembra que a gente viu que
companheiro e o cônjuge, caso se divorcie, caso se separe, mas que a pessoa pague pensão alimentícia para essa ex-esposa, ex-companheira, o que vai acontecer? Enquanto ela receber a pensão alimentícia, ela continua sendo dependente. Ela continua sendo dependente. Então aqui, ó, a gente tem que colocar enquanto é dependente. Quer dizer, vamos colocar assim. Continua sendo dependente. Continua sendo dependente. Dependente. Enquanto for assegurada prestação de alimentos. Fixa aí. Fixa na cabecinha que isso aí aparece muito, porque muita gente acha, não, separou. Então ela continua sendo dependente enquanto tiver prestação de alimentos. Ela não deixa de ser dependente. A mesma coisa com a companheira. E falando em companheira, a gente já coloca aqui embaixo a companheira. Quando que a companheira perde essa qualidade? Quando eu falo companheira, é companheiro ou companheira, né? Homem ou mulher. Então aqui, ó, é mais fácil e simples. Por quê? A companheira não tem essa questão de divórcio. A companheira nunca nem casou, ela só comprovou união estável. Então, por isso, ela perde a sua condição com a cessação da união estável. Acabou a união estável, bye bye, não é mais dependente. Ou também pelo óbito. O óbito dela descaracteriza ela como dependente, né? Toda a lógica do mundo. E aí o que acontece, gente? Cessação da união estável, aí você vai de novo e vai colocar o mesmo aviso que está aqui. Continua. O professor tem que escrever de novo, quanto mais você escrever, mais você vai decorar essa bagaça. Continua sendo dependente. Enquanto for assegurada prestação de alimentos. Prestação de alimentos. Prontinho. Morreu. Perda da qualidade dependente para cônjuge e para companheira. Nessas duas situações aqui é o que a legislação previdenciária apresenta para a gente, tá bom? Aqui eu sempre estou focado no texto da nossa legislação, que é o que a banca vai cobrar em prova. Então fique tranquilo com isso, né? Deixa eu sair aí. Quem quiser dar o print, e nem precisa, eu falo dar o print ainda só por desencargo de consciência, porque o certo é tá no caderninho de vocês aí, né? Isso aí. Vamos lá. E também a legislação fala a respeito da perda no caso do filho.
No caso do filho que a gente vai ver agora. Então, o filho eu já pego duas vezes, que é o filho e o irmão. A legislação já coloca os dois dentro do mesmo saco para resolver esse problema aqui da perda da qualidade dependente. Então, perda da qualidade dependente. Perda da qualidade de dependente. De dependente. Nesse caso aqui agora a gente vai ver do filho barra irmão, tá? Filhos barra irmão. Como é que funciona a perda da qualidade dependente para filho e irmão? Olha lá, meus queridos. Primeiro ponto, ao completar 21 anos. 21 anos de idade. Nenhum segredo até aqui. A gente viu lá no rol que filho e irmão é aqueles que possuem até, né? Quer dizer, é aqueles que possuem menos de 21 anos de idade. Completou 21 anos, bye bye, tristeza, não precisa chorar. Tchau, não é mais filho. Ou não é mais irmão para fins de dependência do segurado, ok? Agora presta atenção numa coisa. Existe aqui um salvo. E aí, todo salvo bem vermelhinho aqui. Então aqui, ó, existe um salvo. E o que é esse salvo? Esse salvo diz o seguinte, ó. Salvo se ocorrer uma das situações seguintes. Uma das situações seguintes. E quais são essas situações? E aí você vai escrever aí as situações que ocorrem a perda antes de completar 21 anos. Ou seja, eu tenho menos de 21 anos, eu posso perder minha qualidade de segurado? Sim, você pode perder sua qualidade de segurado, mesmo se isso ocorrer antes de 21 anos. E quais são as situações? Primeira situação, se você casar, o casamento. Como assim, professor? Tem gente que ainda é perturbado da cabeça e casa com 18 anos. Casa com 19 anos, casam com 16 anos, né? Aí, professor, não fala perturbado da cabeça não, casei com 16. Enfim, cada um sabe a doidice que faz. Então, não estou falando mal do casamento, hein? O casamento é maravilhoso. Sou casado há quase 15 anos, né? Mais de 10 anos, mas quase 15, já vai fazer 13 anos agora de casado. Sou muito feliz, muito abençoado, mas a gente sabe o carro que traz um casamento. Então, casou antes de 21 anos, perdeu a qualidade, porque se considera uma emancipação. Professor, o que o senhor está dizendo é que, olha lá a situação. Eu, professor Arthur, tenho um filho e eu faleci. Quando eu faleci, meu filho tinha 19 anos. Opa, tem menos de 21 anos, então é dependente. Mas foi verificado que com 18, mesmo dando todas as orientações, ele casou. Se casou, meu amigo, bye bye, bye bye. Não existe essa possibilidade. Perdeu a condição de dependente, mesmo tendo menos de 21 anos, tá bom? Aí, professor, e a união estável? Gente, na legislação não fala nada de união estável. Então fique tranquilo, não vai cair na sua prova. Ah, professor, mas a jurisprudência? Não vai cair jurisprudência. Gráfico, estou te falando. Não vai cair jurisprudência na sua prova. É uma prova para nível médio, meus queridos. Para a área administrativa, não é para a área judicial. Quando você faz um concurso para a área judicial, os concursos de técnico costumam cair jurisprudência porque você vai lidar com jurisprudência no exercício da sua atividade.
Você, no concurso do INSS, não vai lidar com jurisprudência no exercício da sua atividade, porque isso cabe à justiça. Então não vai cair jurisprudência na sua prova, vai pelo texto da lei. Como em todos os concursos do INSS, sempre foi texto da lei, esse não vai ser diferente, ok? Então aqui só fala de casamento. Não vai falar de união estável, porque eles não vão cair nessa treta de falar coisa que não está na legislação. Compreendido? Então vamos lá. Segunda situação. Segunda situação. Constituição de estabelecimento comercial ou civil. Gente, tu abriu uma empresa, é mais ou menos isso. Se você abrir uma empresa, você também perde a condição de dependente. Eita, professor, o cara é nato, com 18 anos conseguiu abrir sua empresa, com 16 anos já pode ser MEI, né? Já é permitido ser MEI. Perde a condição de dependente. Não pode, se isso ocorrer antes de 21 anos. Depois de 21 anos já perdeu mesmo, não tem problema. Mas antes de 21 anos também perde. Terceira situação. Início do exercício de emprego público efetivo. Ai, professor, emprego público é diferente de cargo público, que é diferente de função pública. Gente, presta atenção que eu vou falar para vocês de novo. Presta atenção que eu vou falar para vocês. O texto da lei está com essa nomenclatura. Emprego público efetivo. A banca vai vir com essa nomenclatura. Emprego público efetivo. Para você se falar cargo público, aí a gente mete um recursinho. Porque o termo que está na legislação é esse termo. Emprego público efetivo. Ai, professor, mas é diferente. O emprego público é para quem, eu vi no direito administrativo, que é para quem está lá exercendo atividade numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista. Perfeito, você tem razão. Só que esse efetivo dá a entender que é cargo efetivo. E cargo efetivo já é para quem exerce numa autarquia ou na administração direta. Tá? Se eu estou falando balela aqui, você, quando estudar direito administrativo e tem que estudar para conseguir a aprovação do INSS, você vai ver lá a organização administrativa, administração direta, administração indireta e, por fim, lá na aula de direito administrativo. Aqui eu só estou tentando explicar para você que o que você tem que levar é o termo que está na legislação. Na legislação, o termo é o exercício de emprego público. Eu, Arlenson, consegui a minha nomeação no INSS quando eu tinha 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, fui nomeado para exercer a minha função de carga efetiva no INSS. Nesse caso aqui, não era um emprego público, é um cargo efetivo que provavelmente também me descaracterizava como dependente. Então, se meu pai falecesse, eu já não tinha mais direito a receber pensão dele, porque eu fiquei descaracterizado devido a esse início do exercício de emprego público. Quarta situação, deixa eu ver o tempo aqui para a gente não esgotar. Quarta situação, existência de relação de emprego. Existência de relação de emprego. Aí é que ele coloca. Desde que o menor de 16 anos tenha economia própria.
O que ele quer dizer com isso? Estou empregado. Agora presta atenção, eu ser empregado com 18 anos, começar a trabalhar sem ser no serviço público, sem ser criando minha própria empresa, que também descaracteriza, em regra, não vai, né, descaracterizar, mas desde que isso me gere uma economia própria, uma economia que eu me sustente por si só, tá? Então a existência de relação de emprego, desde que o menor de 16 anos tenha uma economia própria. Se não tiver economia própria, continua sendo dependente. Mas eu não estou entendendo. Vai pelo texto da lei. Eu não estou falando aqui só para ser repetitivo, só para me livrar da sua dúvida. Eu estou falando aqui porque eu conheço as questões que vão ser cobradas. Então, as questões que vão ser cobradas é texto da lei em situações de historinhas hipotéticas, ok? Respira, não pira. Vamos dar uma pausa aí e aí a gente termina no próximo bloco, um bloco mais curto, só para finalizar isso aqui. E ó, um segredo para vocês. Após acabar o bloco que a gente vai ver, questões. Muitas questões para a gente praticar. Segurados, manutenção da qualidade, contribuições do segurado e dependentes. Eu sei que vocês gostam e por isso que a gente vai vir com muitas questões no próximo bloco. Até lá!